Ó, segurança pública, que isso aí é onde pega. Eu vou dar até uma aceleradinha aqui que a gente tá com 45 minutos, mas dá. Segurança pública. Hoje em dia, eu acho que a gente tá vivendo o momento em que Recife tá mais louco com a insegurança, assim. Pra ser muito sincero, eu tenho só 35 anos, mas o tempo passa e eu vejo que, como o Brasil, eu coloco de uma maneira macro, não só em Recife. Eu não enxergo um futuro muito positivo, muito bom. E eu digo isso por vários motivos. Pelo fato de que tem pessoas que acham que se resolve a violência e a falta de segurança só com, sei lá, com arma ou com mais violência. Tem outros que trazem mais a questão da educação, mas que a gente nunca consegue mexer na educação e daqui a tantos anos ter esse reflexo. E sem contar os moradores de rua, que é um ponto que tu trouxe, as pessoas em situação de rua, que eu tenho uma experiência já com eles, de pelo menos 5 anos aí que a gente faz uma ação, e a gente conversa, conhece, e eu já vi de tudo, velho. De gente que tentou sair do crack, foi pra uma clínica e voltou, de que gente que tem uma história foda de vida, assim, mas que parece não, está refém da droga e passa por várias situações, e muitos que só queriam ser ouvidos, e às vezes são os que mais, às vezes não, de fato são os que mais são ignorados. E com motivo, né? Eu digo assim, tem pessoas que de fato a segurança é tão grande que ela não vai parar para dar atenção a uma pessoa em situação de rua que te chamou ali, que ela não sabe o que é que vai vir do outro lado com relação à violência. Então você tem duas pessoas, dois grupos que são pessoas e que simplesmente eu vejo geral fazer, ah, não, arma a população não, perdão, arma a guarda municipal, que é onde eu queria trazer, se tu é a favor ou contra, o que é que tu acha, se isso melhora ou não com relação à violência, e trago o mesmo questionamento já nessa introdução aqui de que se armar é a solução, e essas pessoas em situação de rua, o que fazer com elas? Muitos querem ajuda, muitos não sabem nem que podem ter ajuda. Como é que tu traz? Porque tem uma ligação muito forte uma com a outra. Tem sim, eu acho que você, Gabriel, na sua pergunta, você faz até uma contextualização, apesar de o problema é dar um podcast só sobre violência, Com certeza. mas assim, contextualizando um pouco de onde está o problema. O problema da violência, ele tem componentes sociais. Sim. E ele tem componentes também, no caso, do combate à criminalidade em si, da repressão, da ação das polícias. Os dois, eles se complementam. Uhum. Você não tem combate à violência somente com um ou com outro. Você tem o conjunto deles que faz com que, assim, se você tem ambiente de impunidade, você tem uma tendência a ter mais criminalidade. Mas se você tem combate à criminalidade e não tem a solução social, também não vai adiantar. Então, logicamente, é o combo. Eu vou começar pela população de rua, porque eu acho que é um elemento que a gente, inclusive, está trazendo. Coloquei peças na propaganda de TV, de rádio, onde a gente fala da população de rua. O prefeito João Campos me processou já 11 vezes com esse assunto. Estou ganhando aí na justiça as coisas que estão saindo, porque ele diz que eu estou criando confusão mental em conectar a prefeitura ao problema. Mas o problema é de quem está na rua, tem que ser da gestão. O prefeito tem que dizer que o problema é dele também. O problema de população de rua se agravou no governo de João Campos. A gente hoje tem 3.100, não é pessoas não, são famílias cadastradas pelo CAD único do governo federal em situação de rua. Então, família, bota vezes 2 pelo menos, 3. Estamos falando aí que 10 mil pessoas na rua, no Recife. É uma cidade morando na rua, uma cidade dentro da outra. E, como você disse, é difícil o problema. Aí parece que todo problema é difícil, o tal do João corre. Não, é difícil demais para mim. Rapaz, tem que insistir. Para resolver, você precisa de vários componentes. Primeiro, não adianta eu chegar para um cara desse e fazer qualquer tipo de ação sem o primeiro conceito hoje de equilíbrio social, né, que é um conceito internacional. Casa em primeiro lugar. Exato. É o housing first, que é o que o pessoal está usando, que é o mínimo. Ou seja, não adianta eu chegar para o cara, se eu não der a casa, agora só a casa resolve também não. Porque se você dá a casa e larga o cara de mão, ele volta. Então, como é que a gente resolve o problema? O que é que a gente está propondo? A gente está propondo a contratação de 5 mil imóveis já existentes na cidade, não é imóvel que vai ser construído, no setor privado, para a gente locar e colocar ali não só as pessoas em situação de rua, mas também quem está em submoradia, embaixo de ponte, quem está numa situação de palafita muito grave. Porque essa turma não dá para esperar, não. Vou fazer um habitacional, daqui a 3 anos eu tiro o cara. Às vezes ele não está nem lá mais. Ao a gente retirar as pessoas, a gente precisa de apoio de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, acompanhamento, precisa fazer qualificação, precisa pegar as crianças. Muitas vezes a gente vai precisar também no trabalho de saúde mental com aquelas crianças. Então, ele é um trabalho de médio e longo prazo.
Mas a gente não pode deixar o quadro continuar a se agravar. Isso tem que ser no primeiro dia, no primeiro momento. E precisa ser enfrentado com a persistência, não é que você coloca, quem faz trabalho com pessoas em situação de rua sabe disso. É preciso ser persistente. Você precisa ir lá todo dia. Aí você tira o cara, ele volta. Aí depois você vai de novo, conversa de novo. Aí ele recua. Aí daqui a pouco a gente começa a ter o exemplo positivo. Porque quem conseguiu vencer isso... dele. Porque aí tem o seu João que está ali na esquina e tá... Seu João daqui a pouco volta, barba feita, todo organizado, já está trabalhando e volta com você ali como exemplo positivo de quem se recuperou. Quando você começa a ter o exemplo positivo, aí você cria um rastro positivo, diz assim, poxa, se ele pode, eu também posso. As pessoas começam a acreditar que é possível. Então, assim, precisa encarar o problema de população de rua, precisa chamar para si, e a gente está propondo essas 5.000 locações de imediato dentro do orçamento de habitação. Isso vai custar 36 milhões dos cofres públicos. A gente tem um orçamento de 148 milhões na Secretaria da Habitação do Recife. Dos 148, apenas 13 foram investidos em habitação. O resto se perdeu no meio do caminho. Carro comissionado, aluguel, custeio, ou seja, tem um orçamento gigante e ele não está sendo usado para habitação na ponta. A gente quer otimizar, diminuir essa estrutura de custeio para poder fazer a alocação e tirar as pessoas da situação de rua. Um outro ponto que tem a ver com segurança. Não resolve, mas está de um combo. Iluminação. A gente tem dinheiro para poder iluminar a cidade. Então, esse é um outro elemento de combate à violência. E o outro, não dá para a gente dizer que isso não tem nada a ver. A gente também precisa fazer com que o efetivo da Guarda Municipal participe do combate. Não é milagre, mas assim, para mim esse é um debate vencido. O Brasil inteiro armou a Guarda Municipal, só aqui que não. A legislação federal já disse que segurança pública é responsabilidade de presidente da República, através das polícias federais para poder fazer controle das fronteiras e fazer trabalho de inteligência. Governo do Estado, com policiamento ostensivo, polícia militar e investigativo, polícia civil. E as guardas municipais fazendo proteção das áreas turísticas, do patrimônio público, ou seja, precisa trabalhar de forma integrada, não é de forma desconectada. Não é? A gente precisa que a Guarda Municipal também esteja armada, como está o Brasil inteiro. Não é milagre, não, mas ela precisa participar. Ela precisa também, em regiões, por exemplo, como a gente tem, esse suporte e esse apoio para a retirada de população de rua. Precisa estar a guarda junto. A gente precisa botar, por exemplo, dentro das escolas do município, são muitos os professores em pânico com a violência dentro da escola. É a hora da Guarda Municipal estar presente. Então, é ação social, combate à população de rua. Moradia tem a ver com segurança. Porque o cara que está morando na rua, o cara que está morando em submoradia, ele tende a vir para a violência. Então, moradia, impacto social, né, iluminação e a gente assumiu o problema. Eu acho que tem muita coisa no Recife que está passando por um elemento. Coragem de um prefeito que diga, todo problema da cidade é meu também. E não terceirizar e jogar para frente. A violência é mais um. Dizer assim, olha, eu vou fazer junto com o Estado. Eu não vou ficar culpando o Estado de forma cômoda. Toda entrevista de João Campos, ele, não, violência não é comigo, é com o governo. Ele até ontem era governo. Então resolveram, foram 16 anos de governo. Ele era o chefe de gabinete de Paulo Câmara. Então, se o problema é do governo, foi ele que criou, né? Porque tem uma governadora hoje, Raquel, que está no cargo, mas assumiu há 1 ano e meio. Tem a responsabilidade? Tem. Mas não posso culpar ela pelo que veio antes. Então, essa questão de violência precisa assumir. Precisa ter coragem, matar no peito, dizer vamos para cima e tentar resolver e amenizar o quadro, que é muito grave no Recife e no Brasil todo. Ô, candidato, então Recife é a única capital que não tem a Guarda Municipal armada? No Nordeste, única capital. No Brasil, das 26, só tem 2 que não tem. Uma delas é Recife. Todas as outras capitais armaram a Guarda Municipal. Recife tinha 1.900 e alguma coisa, quase 2.000 guardas municipais no início do governo de João Campos. Hoje tem 1.700. O pessoal está saindo, fazendo outros concursos. Fortaleza contratou mais 1.000 guardas municipais para reforçar policiamento. Armou, contratou e colocou. Então, realmente, Recife, aí neste caso, Recife está fora da dinâmica. Todo mundo foi por um caminho e só a gente aqui está insistindo em outro. E qual seria a estratégia em caso de armar a Guarda Municipal? Tem a questão do treinamento, em saber como é que seria, porque eu fiz essa pergunta também para Gilson. Gilson falou em um treinamento militar. Aí ele deu uma das opções. Como é que você imaginaria isso acontecendo hoje? A Polícia Militar ela tem toda a estrutura para fazer o treinamento hoje aqui de Guarda Municipal. É lógico que precisa de treinamento, precisa não só do treinamento, precisa dos equipamentos, precisa de qualificação, precisa fazer novo concurso. Isso é uma coisa que precisa ser implementada. Mas assim, a Prefeitura gasta uma fortuna hoje com segurança privada armada. Quer dizer, a gente não está discutindo aqui sobre mais ou menos arma. Por que eu contrato um segurança privado armado para tomar conta da escola quando eu tenho uma guarda municipal efetiva que pode fazer a segurança da escola e pode me ajudar se tem um crime fora? Porque o segurança privado armado ele pode proteger o patrimônio. Mas, por exemplo, se tem um assalto na porta e um aluno é roubado, ele não pode atuar.
Se eu tenho um guarda municipal, ele protege patrimônio e, ao mesmo tempo, ele pode atuar na proteção do estudante. Então, não é uma dinâmica sobre mais ou menos arma, é sobre a gente ter profissionais qualificados que possam atuar no combate à violência fazendo proteção de patrimônio. Né? Porque essa é a grande diferença. A gente está gastando hoje os recursos destinados à segurança na cidade todo com contratação de empresas privadas. Então, elas têm o seu valor e sua importância, sim. Em alguns locais continuarão a existir? Claro que sim. Mas para a gente poder ter a abordagem correta, é muito melhor eu ter um profissional de segurança com poder de polícia estabelecido por legislação que pode fazer a proteção de patrimônio e pode atuar de frente para poder também coibir assaltos e outros tipos de crimes que terminam ocorrendo.